E eu espero que você receba essa palavra com tudo aí, tá? A frase que for marcando você, vai soltando na internet, marcando o perfil da igreja, marcando o perfil do pastor. Vai marcando, vai soltando essas frases aí, no nome de Jesus. Mas eu quero pedir tua concentração. Eu sei que é, assim, um pedido de todo o meu coração. Talvez possa ser demais, pedir sua concentração, porque você está na sua casa, está com uma liberdade, uma informalidade. Mas eu quero pedir a sua atenção agora, para receber essa palavra. Você está preparado? Fala aí para mim, você está preparado? Sim ou não? Vai, manifesta aí, irmão, dá um aleluia, dá um glória a Deus, para o vizinho saber que tem crente aí do lado dele. Dá um glória a Deus, dá um aleluia, para saber que tem alguém que crê no Senhor, em nome de Jesus. Então anota aí, ó, se você quer anotar, anota aí o tema dessa palavra: quando a batalha é maior que você. Quando a batalha é maior que você. Pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que tem coisas que são maiores do que a gente? Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Tem batalhas que são maiores do que nós, e nós vamos entender como agir, o que fazer. Hoje eu quero te dar 5 chaves que vão te proporcionar a vitória. A vitória, meu irmão, a vitória completa, não importa o tamanho da batalha. Eu quero compartilhar com você 5 chaves que vão te proporcionar vencer qualquer inimigo, vencer qualquer crise, vencer qualquer problema, para a glória do Senhor. Então, abre comigo aí sua Bíblia, abre comigo no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 20, no capítulo 20, abre aí, irmão, por favor, abre aí. Essa semana, hoje é para nós o segundo domingo da quarentena. É o segundo domingo que estamos longe presencialmente uns dos outros. E durante essa semana eu ouvi muitos especialistas, analistas, comentaristas. Eu os ouvi explicarem a situação do Brasil em relação ao corona, a relação do mundo em relação ao corona. Eu ouvi inúmeras explicações de analistas, de especialistas, de comentaristas, de jornalistas e tantos outros istas por aí. Eu ouvi inúmeras, e em todas essas reportagens, em todas essas, eu diria, manifestações, seja por meio de texto ou de vídeo, o que eu consegui perceber é que eles estão tentando explicar um inimigo desconhecido, estão tentando de como lidar com um inimigo que eles ainda não conhecem. Eles estão dando conselhos sobre um inimigo desconhecido, e eu fiquei pensando exatamente isso. Se nós não sabemos como é realmente esse inimigo, e se estamos lidando com um inimigo invisível, se é desconhecido a maneira, os efeitos, todas as consequências da ação dele na nossa vida, se ainda é desconhecido, então eu fiquei pensando, explicações e conselhos nesse momento não fazem tanta diferença como exemplos. Pegou aí ou não? Explicações e conselhos nesse contexto não vai fazer muita diferença, não vai fazer com que você saia de onde está e vá para onde você precisa estar. Então deixa eu te dizer, irmão, em um momento como esse, seguir exemplos é melhor do que apenas ouvir explicações, do que ouvir conselhos. Na verdade, exemplo é diferente de explicação. Quando eu te dou exemplo, eu não só te digo o que fazer, mas como fazer.
E o que eu estou vendo essa semana nas redes sociais é todo mundo dizendo o que fazer, mas não estamos vendo exemplos de como sair dessa crise mais fortes, mais abençoados. Diferente sim de como entramos, mas não diferente para pior, diferente para melhor. Não é diferente para baixo, é diferente para cima. E eu não quero dar um de crente aqui, religioso, fanático, de dizer coisas que talvez não façam o menor sentido, mas eu quero afirmar que eu não olho a palavra de Deus com uma mentalidade relativa. A Bíblia para mim é absoluta, a palavra de Deus é absoluta, e eu tenho na palavra não apenas os porquês ou os que da vida, mas eu tenho na palavra os exemplos. Eu não tenho só explicações, eu tenho gente que já andou pelo caminho, já disse como vencer a crise, já disse como sair da crise, já viveu a crise e já mostrou como é que nós podemos sair da crise. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque toda batalha não é do mesmo jeito da anterior. Toda batalha é diferente uma da outra. Sabia disso? E o nosso problema é que às vezes a gente está batalhando batalhas diferentes, da mesma maneira que nós batalhamos as anteriores. Para cada inimigo existe uma estratégia, para cada batalha existe uma estratégia diferente, nova, ousada, destemida, implacável da parte do céu. E eu quero olhar a vida desse homem de Deus, a vida desse povo de Deus, que passou por uma crise, que enfrentou uma crise, que superou uma crise. Nós não temos aqui esse homem de Deus apenas explicando o que fazer, ele mostra o que fazer, ele mostra o que fazer. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, nesse mesmo capítulo está o versículo base, que dá ênfase e que norteia o tema desse ano. Sabia disso, Daniel? Sabia disso, Marcos Vinícius? Sabia disso, eu sei. É em 2 Crônicas 20, que o Senhor nos deu o tema desse ano: visão perfeita. Visão perfeita. E o Senhor essa semana me fez revisitar esse texto. Quando eu tinha um monte de explicação, o Senhor disse: eu quero te dar um exemplo. Eu não quero só explicar a crise, eu quero sair da crise, para ajudar outros a saírem da crise. Ninguém que está se afogando consegue ajudar outros, somente alguém que já saiu, está na praia, consegue ajudar quem está se afogando. O que nós temos hoje é o exemplo de como superar essa crise, de como vencer essa crise, não só passar pela crise. Diz isso para a pessoa do seu lado: Deus não quer que você apenas passe pela crise, Deus está crendo e acreditando na sua conta tudo o que você precisa, não apenas para passar na crise, mas para vencer a crise e ser exemplo na crise. Aleluia! Eu não vim fingir que vou pregar não, irmão. Eu não vim fazer um programa, eu vim pregar a palavra, eu vim anunciar o evangelho, que é o poder de Deus, e não posso fazer isso de maneira diferente. Por isso eu quero ler esse texto com você. Vamos lá. Ninguém vai mais abusar dos meninos sobre água, né? Tem água hoje aqui, tem até toalhinha hoje aqui. Hoje o negócio mudou. Hoje nós mudamos até o cenário. Aleluia. Tá bonitão hoje aí para você. Até o pastor tá com a camisa nova, chacaramanaia, né? Diferenciada. Glória. Bom, depois disso, diz o verso 1: os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra, em batalha, em luta contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado,
Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, presta atenção no verso 9, irmão: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, aí estão os moabitas, e aí estão os meunitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios o Senhor mesmo não permitiu que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Mas vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, no fim do vale, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão vitória, e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Como eu disse, conselhos num momento como esse são bons, se esse momento fosse ideal para que a gente pudesse praticá-lo. Conselhos nesse momento
podem ser muito úteis, mas melhor são os exemplos. Por exemplo, se nós temos um bom conselho hoje, do tipo, escolha as suas batalhas. Mas espera aí, como é que eu vou escolher minha batalha? Não fui eu que comi morcego, não fui eu que contaminei o mundo inteiro, então não fui eu que criei essa batalha para mim, eu estou no meio dela. Então esse conselho do tipo, escolhe as suas batalhas, não se gaste com pequenas coisas, não é um conselho oportuno agora, porque nós não estamos numa situação ideal de escolher. Ele é um bom conselho, ele é um sábio conselho, mas numa situação ideal, numa situação onde eu posso escolher a batalha que eu vou pelejar. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas, num contexto como esse que nós estamos vivendo. O que fazer quando a batalha te chama pelo nome? O que fazer quando a batalha escolhe você para a guerra? O que fazer quando a luta bate na porta da sua casa, mesmo que você não tenha provocado nada? O que fazer quando o inimigo cria uma situação que você não é responsável por ela, mas agora você tem que resolver, agora você tem que enfrentar, agora você tem que vencer? O que fazer numa situação dessa? Escolher as batalhas, beleza, é um bom conselho, mas quando eu estou no meio de uma batalha que eu nem sequer criei, não fui eu que comi morcego, não fui eu que disseminei o mundo com um vírus que está matando gente, mas eu agora estou no meio dele e tenho que resolver esse problema, tenho que superar o inimigo, tenho que superar esse inimigo. Querido, a Bíblia diz que estava indo tudo bem para Josafá, como estava indo tudo bem para o Brasil, como estava indo tudo bem para Maringá, como estava indo tudo bem para apacentar. E assim num dia, tudo indo bem, e de repente tudo desaba, tudo estremece, as coisas entram em colapso. Josafá agora tem que enfrentar um inimigo. Josafá tem um inimigo que de repente aparece, e aparece na parte de trás, porque as informações do texto diz que eles vinham na retaguarda de Jerusalém. Um inimigo sorrateiro que vem por trás e que permite que você entre em aflição, um inimigo que abate. O que fazer, meu amado irmão, quando você está no meio de uma batalha que nem tempo você tem para planejar o enfrentamento dessa batalha? Muitas vezes é assim conosco, somos pegos desprevenidos no meio dessa batalha, no meio dessa tempestade, no meio desse furacão, somos pegos de repente, sem tempo para elaborar um plano de enfrentamento. Como eu te disse, Josafá não está sentado na frente de uma câmera explicando a crise. O que ele faz? O que ele faz é muito importante para mim e para você, porque ele é um exemplo a seguir no meio da crise. O que Josafá faz? Josafá vai para a presença de Deus. Só tem uma resposta. Me escute, olhe para mim, olhe nos meus olhos, escute o que eu vou dizer para você. Só tem uma resposta a dar diante de ataques surpresas do inimigo: ir para a presença do Senhor. Alguém vivo aí em nome de Jesus, anota isso. Só tem uma resposta para dar diante de um ataque surpresa do inimigo. Qual é, pastor? Ir para a presença do Senhor, ir para a presença do Senhor, ir para a presença do Senhor. Os ataques surpresas, eles vão te levar para o lugar que você deveria estar desde o princípio. Então, 5 chaves aqui, quando a batalha é maior que você, para você vencer essas batalhas. Primeira delas, decida qual vai ser a sua atividade no meio da batalha. Decida o que você vai fazer no meio da batalha. Presta atenção. Você está no meio de uma batalha que não escolheu, beleza, e agora? Decida o que você vai fazer. Você pode não ter controlado o início da batalha, mas você pode controlar o fim dela em vitória e bênção para a glória do Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? O verso 3 nos dá uma pista disso. O verso 3 diz que Josafá se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Israel.
Por que eu tenho que decidir qual vai ser minha postura? E por que Josafá é o exemplo disso? Por que eu preciso decidir como é que eu vou agir? Sabe por quê, irmão? Porque nem sempre nós reagimos como Josafá reagiu. Nem sempre nós reagimos com oração e jejum. Nem sempre nós reagimos com quebrantamento na presença do Senhor. Nem sempre nós reagimos com dependência e confiança nele. Nem sempre nós buscamos a presença dele antes de tomar as atitudes e as decisões. Nem sempre nós estamos lutando a batalha certa. Foi assim com Josafá. Se você olhar aqui, irmãos, 2 capítulos antes, no capítulo 18, Josafá está no meio de uma batalha. Presta atenção. Josafá está no meio de uma batalha, fazendo algo que ele mesmo escolheu para fazer, mas uma batalha que não era dele. 2 capítulos antes, ele recorre ao rei Acabe e quase morre no meio dessa batalha. Irmão, tem batalha que não é para você entrar, mas também tem atitudes que você não deve fazer no meio da batalha. Você não pode errar no meio da batalha, porque é uma questão de vida ou morte. Então, acredite, o que você tem que fazer no meio da batalha? Presta atenção, não compre uma briga que não é sua, porque o caminho mais curto para uma encrenca é se meter numa luta que não é sua. E quando Josafá chegou naquele lugar, ele entendeu a lição. Puxa, 2 capítulos antes na minha vida, eu estava no meio de uma batalha que eu quase morri, por não saber o que fazer no meio da batalha. Agora, nessa nova batalha, eu quero saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Porque eu não quero perder energia com aquilo que não me levará para a vitória. Anota isso, irmão. Tem muita gente perdendo energia com aquilo que não vai tirá-lo da crise, com aquilo que vai atolá-lo na crise, com aquilo que vai levá-lo a uma derrota no meio da batalha. Por isso, cuidado para não perder energia no meio da batalha que não é sua. Cuidado para você não perder força no meio de uma batalha que você não escolheu, mas que agora está no meio dela e tem a capacidade de decidir o que fazer e está decidindo gastar energia da maneira errada. Você se cansa demais com lutas que não são suas. No meio dessa batalha, qual é a sua luta? Qual é o seu enfrentamento? Qual é a sua posição? O que você tem que fazer no meio dessa batalha? Presta atenção, eu sou pai, eu sou esposo. Isso quer dizer que eu tenho uma responsabilidade com esposa, eu tenho responsabilidade com 2 meninos dentro da minha casa. Mas presta atenção, a Bíblia diz assim, ó: no que depender de você, tenha paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Manter a paz no meu espírito é algo que eu tenho que fazer no meio da batalha. Eu não só posso esperar uma outra pessoa para fazer isso, eu mesmo tenho que fazer. Embora eu seja responsável pela esposa e pelos filhos, eles têm que se posicionar. A paz no meu coração é algo que eu posso fazer, é algo que está ao meu alcance. Então lute a sua batalha para manter essa paz. Não perca energia, não perca ânimo, não perca força ligando uma televisão que dia após dia mostra um número crescente para apavorar você. Acredite, isso vai passar. Isso vai passar. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Por que eu estou dizendo isso, amado irmão? Eu estou dizendo isso, que se eu não souber a minha posição no meio da batalha, eu posso perder energia fazendo o que eu não precisava fazer. Escute o que eu vou dizer para você. O meu coração já é uma fábrica de lutas em tempo integral. Eu não preciso ocupar-me com as lutas pessoais que você passa. Eu estou posto para te ajudar, mas as lutas pessoais são suas. As lutas que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas o meu coração, a arena das minhas emoções, já são para mim uma fábrica em tempo integral de problemas, de lutas.
Então, meu conselho para você é BSPL. Qual é o meu conselho? BSPL. Que isso significa, pastor? Batalhe a sua própria luta no meio da guerra. Batalhe a sua própria luta no meio da guerra. Enfrente seus inimigos. A Bíblia diz: Josafá se dispôs. Josafá se dispôs. Ele não mandou sacerdote, ele não mandou os levitas. Josafá se dispôs. Encontre o seu lugar nessa luta, e você vai fortalecer as outras pessoas. Agora, ocupe o lugar de outras pessoas, e você não só perderá a luta, como as outras pessoas também perderão. Porque no meio de uma batalha, cada um vai ter o seu lugar. A esposa tem o seu lugar, os filhos têm o seu lugar, você tem o seu lugar no meio dessa batalha, como igreja. Alguém vivo aí, pelo amor de Deus? Me ajuda aí, povo. Me ajuda aí, por favor. Então, BSPL, batalhe a sua própria luta. Josafá não saiu por aí para ver o que os outros estavam fazendo, não, irmão. Ele decidiu o que ele mesmo ia fazer. E ele decidiu: a minha posição, a minha decisão no meio dessa luta que eu não escolhi é: eu vou consultar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. A minha batalha, a sua batalha acontece em um campo distinto, acontece em uma arena diferente, porque a minha batalha e a sua batalha acontecem na presença do Senhor. Entenda isso. Decida a sua posição no meio da batalha, porque assim você vai ajudar outras pessoas também. Não lute uma batalha que não é sua. Presta atenção, irmão, no que eu vou dizer para você. Para de repetir. Olha para mim, olha para mim aqui, olha aqui para mim. Para de repetir esses dados alarmantes. Para de repartir mensagens de que está morrendo aqui, está morrendo lá. Para de apavorar todo mundo. Se você não pode liberar uma palavra de fé, fica com a boca fechada. Ei, fica com a boca fechada. Poupe energia, poupe força para a batalha certa. Então, primeira chave qual é? Decida a sua posição na batalha. E aonde é a nossa posição? É na presença do Senhor. Nem sempre fazemos isso, nem sempre agimos assim. Estava fácil demais até aqui. A gente orava se quisesse. Tempos de jejum, nem todos cumpriam. Agora, o nó está sendo apertado para fazer com que todos ocupem a posição que nunca deveriam ter abandonado: a presença do Senhor. Aleluia. A segunda chave para você vencer uma batalha que é maior que você: não seja superficial. Vou dizer de novo: não seja superficial. O verso 1 e 2 vão mostrar para nós 3 inimigos que Josafá tinha que enfrentar. Não seja superficial. Presta atenção, irmão, no que eu vou dizer para você. Há momentos para nós que não dá só para fazer uma oraçãozinha rotineira: Deus Pai, Deus poderoso. Não. Há momentos que a oração vai ter que ser lágrimas, vai ter que ser pranto, vai ter que ser choro. Não por dúvida, mas por quebrantamento, arrependimento. Há momentos que uma oraçãozinha rotineira, Deus abençoe essa comida em nome de Jesus, amém. Há momentos que ler um só versículo não dá, é preciso se deter minutos, horas, talvez dias e semanas na frente da palavra, até que aquela palavra se torne vida para nós. Josafá mergulhou fundo na presença do Senhor. Ele não ficou na superfície do problema, ele foi para o lugar onde ele sabia que as coisas poderiam ser alteradas. Ele não ficou na superfície, até porque ele tinha 3 inimigos: moabitas, amonitas e meunitas. Você sabia que a Bíblia diz também que nós temos 3 inimigos? A Bíblia diz que nós temos o mundo, a carne e o diabo, são nossos inimigos. O mundo, os valores que se opõem ao cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. A carne, os padrões, os hábitos, os costumes de vida que se opõem ao propósito de Deus na nossa vida. E o diabo, o principado que está se opondo desde sempre ao cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Lutar contra o inimigo é fácil, Everton. Agora, quando são 3 inimigos, eu sim.
Como é que eu vou enfrentar 3? Eu até aguentaria 1, mas 3... Eu estou lutando aqui, de repente levo um tapa dali, vou para cá, pego um outro tapa nas costas. Como é que eu vou enfrentar 3 inimigos? Por isso eu preciso entender um princípio aqui. A natureza da guerra determina a estratégia da batalha. A natureza da guerra determina a estratégia da batalha. Se você não entender a gravidade da guerra, a gravidade do enfrentamento que você está tendo agora, então você não vai entender a necessidade de usar a estratégia certa para a vitória. Daí você vai entrar numa batalha sem entender a dinâmica dela, e vai perder a batalha não porque é fraco, mas porque não entendeu o nível em que deveria ter batalhado. Vai perder a batalha porque está no nível errado, está no nível superficial. Eu acredito que isso que está acontecendo é um chamado de Deus para mergulharmos nas profundezas dele. Alguém vivo aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí. É um chamado de Deus. Então não dá para lutar com a estratégia errada. Entender a natureza da guerra vai te levar a usar a estratégia da vitória na batalha. Você precisa então ter pessoas do seu lado, pessoas certas, porque se você deixa as pessoas erradas agora do seu lado, não somente elas irão naufragar na fé, como você também vai naufragar. Dessa vez Josafá não procurou Acabe. Dessa vez Josafá procurou os sacerdotes, os levitas, para buscarem a presença do Senhor. E se levantar esse negócio, eu desço aqui e dou um pau em vocês. Querem levantar uma plaquinha de acabou o tempo aqui. Então, hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Levanta, que eu jogo o microfone. Presta atenção. Josafá saiu da superfície. Tem muito crente que fica postando coisinha de churrasco. Tem muito crente que fica postando coisinha de festinha. Posta você no lugar secreto, chorando, gemendo, clamando a misericórdia de Deus, se arrependendo. Sai da superfície, sai do raso e vai para o profundo. Josafá agora estava no lugar certo, no nível certo, cercado das pessoas certas. Saia da superficialidade, irmão, nesses dias. Entenda a natureza da guerra que nós estamos enfrentando. Lute no nível certo, cercado das pessoas certas. Pode parecer agressivo, irmão, mas é necessário agora para a gente vencer. Saia da superficialidade. Procure agora um novo nível de oração. Ah, pastor, mas só fala em oração. O que mais nós precisamos fazer? O que mais nós podemos fazer? Nós não vamos combater o inimigo como esse usando apenas álcool na mão. É preciso ter joelho no chão para que a vitória do céu venha e toque a terra para a glória dele. Terceira chave. Terceira chave. A primeira, escolha o lugar que você vai batalhar no meio dessa guerra. Segundo, não seja superficial. Terceiro, mude o foco. Mude o foco. Quando a oração de Josafá começa, no verso 6, ele está mudando o foco. Ei, deixa eu te dizer, sabe por que você está com tanto medo? Sabe por que talvez você não está dormindo? Seu foco está errado. Ei, olha aqui para mim, essa é uma boa frase, essa é uma boa palavra. Mude o foco daquele que está vindo contra você e ponha o foco naquele que reina acima de você. Mude o foco daquele que está vindo contra você para aquele que está acima de você, reinando, reinando, reinando. Lembre-se do que Deus já fez quando você também já tinha passado por lutas no passado. Lembre-se do que Deus já fez nos dias como os que estamos vivendo, que não sabemos muito bem talvez o que Ele está fazendo agora. Lembre-se do que Deus já fez. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não é a primeira vez que você chora, irmão.
Não é a primeira vez que você fica sem ar, irmão. Não é a primeira vez que você não vê o caminho a seguir. Não é a primeira vez que você se machuca. Não é a primeira vez que você se decepciona. Não é a primeira vez que você fica sem dinheiro. Não é a primeira vez que você talvez receba um diagnóstico indesejado. Sinta a presença de Deus. Foque naquele não que vem contra, mas naquele que está acima de você, reinando, governando todas as coisas. Sinta a presença dele agora mesmo nessa luta, como você já sentiu em lutas passadas. O verso 7 do capítulo 20 de 2 Crônicas nos informa que Josafá estava certo do cumprimento de uma palavra, de uma promessa na vida dele, na vida do povo dele. Ele diz no verso 7: Senhor, tu nos deste essa terra para sempre. Presta atenção, o foco de Josafá muda dos 3 exércitos para o Senhor. O foco de Josafá muda daquele que está vindo contra ele para aquele que reina sobre ele. Uau, uau. E Josafá diz: Senhor, isso tudo aqui é propriedade tua. Presta atenção, Josafá diz: o Senhor nos desce aqui para sempre. Sabe o que Josafá estava falando? Já que é tua para sempre, Deus, nos desce para sempre, então Deus não vai parar agora, porque se Ele não parou lá atrás, Ele não vai parar agora, nem vai parar amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Pegou aí ou não? Se o Senhor promete cumprir o seu propósito, não são 3 inimigos que irão atrapalhar ou impedir que Ele se cumpra. O Senhor nos desce essa terra para sempre. Eles estão querendo vir tomar o que o Senhor nos deu. Irmão, deixa eu te dizer, ainda que os números revelem que o inimigo é numericamente maior, nós temos a palavra que nos informa de que nós temos um amigo que sabe lutar. Ei, pegou ou não? Pegou ou não? Olha na TV, morreu 1.000, morreu agora 10.000, morreu 15.000. Olha a Bíblia que vai mostrar para você não os números dos abatidos, mas o número daqueles que confiaram em um amigo que sabe lutar todas as batalhas. Então deixa eu te dizer, irmão, comigo é assim: se for brigar comigo, vai ter que brigar com meu amigo. Quem teve um amigo na infância que te defendia? Eu tive. Isso me fez lembrar nossos dias atuais. Nós temos um amigo que sabe brigar por nós. Pegou aí, irmão? Você tem um amigo que sabe brigar por você. Pode ser maior que eu, mas não é maior que Deus. Se foi Deus que deu, então é Deus que vai proteger. Aleluia! Se foi Deus que nos trouxe para cá, é Deus que nos fará manter nesse lugar. Aleluia! Por quê, pastor? Porque a questão não é sobre poder, a questão é sobre posse. Não é sobre o poder que você tem, mas é a quem você pertence. Amém ou não? Obrigado, obrigado. O povo aqui está recebendo. Você aí, está recebendo? Vai compartilhando as frases aí que Deus está mexendo com você, irmão. Vai compartilhando. Então a questão não é sobre o poder que você tem, é sobre a quem você pertence. Se você é posse de Deus, ou tem algo em sua mão que foi Deus que deu, então não é uma questão de quanto poder você tem que vai determinar o que vai acontecer nessa batalha, mas Deus possui realmente isso. Deus é dono da sua vida, você pertence a Ele. Então se você é dele, se você pertence a Ele, se você é posse dele, então a batalha é problema dele. Ele deu, é problema dele. Ele vai lutar, ele vai defender. Se você é posse dele, se você é amigo dele, então a batalha é dele, pois ele batalha por aqueles que nele esperam. Aleluia, aleluia. O verso 12, olha comigo o verso 12 aí. O verso 12 diz assim: tudo bem, nós entendemos que a questão não é o poder que temos, mas a quem nós pertencemos.
Por isso não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Eu não tenho força. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como lutar. Eu não sei como consertar isso que quebrou. Eu não sei como controlar o que está me atacando, mas uma coisa eu sei: eu vou colocar meus olhos nele, naquele que me disse que estaria comigo. Eu vou colocar os meus olhos nele, eu vou colocar os meus olhos na providência dele, eu vou colocar os meus olhos na fidelidade dele, eu vou colocar os meus olhos na bondade dele, eu vou colocar os meus olhos nele. Aleluia, aleluia. E talvez você não entenda muito quando você continua lendo o verso 14, é um 13, aí chega no verso 14, e no verso 14 nós temos aí pelo menos 5 nomes. 5 nomes. Nós temos aí Jaziel, nós temos Zacarias, nós temos Benaia, nós temos Jeiel, nós temos Matanias, nós temos o próprio Asaf. 6 pessoas. Pastor, isso aqui não ajuda muito aqui no entendimento, não faz muito sentido ter todos esses nomes. Por que esses nomes foram citados? Pergunta para mim. Sabe por quê? Porque cada nome citado representou uma geração que viu a fidelidade de Deus em ação. Cada nome citado. A geração de Zacarias viu a fidelidade do Senhor. A geração de Benaia viu a fidelidade do Senhor. A geração de Jeiel viu a fidelidade do Senhor. A geração de Matanias viu a fidelidade do Senhor em ação. A geração de Asaf viu a fidelidade do Senhor na geração deles em ação. Se Deus foi fiel naquela geração, é isso que esse texto está dizendo. Se Deus foi fiel naquela geração, Ele será fiel nessa geração também. Se Deus foi fiel lá, Ele será fiel aqui. Mude o foco. Uau! Uau! Se eles ganharam a batalha porque Deus foi fiel com eles, então você vai ganhar essa batalha porque Deus continua fiel. Mas não perca o foco, pois não importa o poder que você tem, mas a posição que você está. Presta atenção, às vezes é preciso ter mais fé para não revidar, porque a intenção nossa já é revidar, não, vamos manter a igreja aberta e tal. Às vezes é preciso ter muita fé para não revidar. Às vezes é preciso ter mais fé para deixar Deus ser Deus, para deixar Deus ser grande, para não manipular a situação, porque se eu manipular a situação eu vou perder a guerra. Presta atenção, Deus me mostrou uma cena. Não sou eu contra Deus agora, cheio de dúvidas. Não, sou eu e Deus contra o inimigo. E eu tenho uma posição. Qual é a minha posição? Eu estou atrás de Deus. Deus está na minha frente. Ele vai à frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Uou! Uou! Uou, irmão! Então não é contra Deus que você tem que manter essa posição. É você e Deus contra o inimigo. Acredite nisso. Quarta chave. Quarta chave. Devolva a batalha para Deus. Devolva a batalha para Deus. E eu vou dizer isso para você. O verso 15. O verso 15. Olha comigo o verso 15. Verso 15 nos diz assim, de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa é a última chave que eu quero dar para você. Essa é a última chave. Qual é, pastor? Qual foi a primeira? Descubra a sua posição no meio dessa batalha.
Segundo, não seja superficial. Terceiro, mude o foco. Quarto e último, não vou falar a quinta hoje não. Não vou falar porque os irmãos estão com medo de ser presos. Porque nós temos um decreto que não nos permite transitar nas ruas da nossa cidade depois das 9. E tem uns meninos aqui que ainda vão para Sarandi, vão viajar ainda, né? Então eu vou te falar só 4. A primeira, presta atenção, descubra a sua posição no meio dessa batalha, é na presença do Senhor. Segundo, não seja superficial, vá para lugares onde você ainda não foi em Deus. Terceiro, mude o foco, não é quem vem contra você, mas quem está acima de você reinando. E quarto, devolva a batalha para Deus. Devolva a batalha para Deus. Por quê, pastor? Presta atenção, se é muito grande, diz o texto, se é muito grande para mim, 3 inimigos é grande demais esse enfrentamento. Se é grande demais para você, então essa batalha não é para você batalhar, é para Deus batalhar. Entrega, devolva essa batalha para Deus. Devolva a batalha para Deus. Beleza, pastor? E a gente diz assim: amém, pastor, amém. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Mas nós continuamos estressados como se fosse nossa. Dizemos a batalha é do Senhor, mas continuamos preocupados como se fosse nossa. A batalha é do Senhor, mas gastamos toda a nossa energia ficando ansiosos, quando na verdade deveríamos estar adorando. Irmão, eu vim te dizer: devolve. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Não é para você se revelar inteligente, bonzão no meio dessa batalha. Essa batalha é para dar glória ao nome do Senhor. Uou! Deixe de fazer o trabalho de Deus por Ele, porque Deus sabe fazer muito bem, diga-se de propósito, de maneira boa, agradável e perfeita, o que eu e você não conseguimos fazer. Alguém vivo aí? Aqui a equipe, está vivo aí? Vocês estão recebendo essa palavra? Porque antes de pegar esse povo, tem que pegar a gente aqui. Quero ver vocês caindo aqui no final na unção, em nome de Jesus. Cada um separado, num cantinho, assim, não juntos. É óbvio, é óbvio. Presta atenção. Deus quer a batalha de volta. Irmão, não é à toa que a gente tem que orar. Por isso eu quero te desafiar essa semana. Na quinta-feira, nós temos 12 horas ininterruptas de oração, das 7 da manhã às 7 da noite. Fazemos um relógio de oração com todas as nossas células, com todas as nossas famílias. Sabe por quê? Irmão, devolver a batalha para o Senhor significa chegar na presença dEle e dizer: é forte demais para mim, eu não tenho força para enfrentar esse momento. Deus quer a batalha de volta. Se é grande demais para você, devolve. Você não tem força necessária, devolve. Você não sabe o que fazer, devolve. Como é que eu faço isso, pastor? As três coisas que eu já te disse, mais essa. Decida a posição que você vai ocupar nessa batalha. Não seja superficial. Mude o foco e adore o Senhor. E adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Anota isso aí. Destaca isso aí na sua vida. Não olhe para aquilo que vem contra você, mas olhe para aquele que está dentro de você. Volte-se agora para aquele que está dentro de você, que segundo a palavra dele diz: aquele que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Deus quer a batalha de volta. Fique na posição, não para batalhar, não para lutar, mas para ver o livramento que o Senhor vai trazer. Sabe por quê?
porque Deus está lutando por adoradores, Deus está lutando pelo seu povo, Deus está lutando por você, meu irmão, aleluia, glória a Deus por isso. Eu te disse, eu não vim fingir que vinha pregar, não estou num programa. Eu tenho um público de 5 pessoas aqui comigo, mas estou pregando como se tivesse para milhões de pessoas, porque eu sei que essa palavra hoje é para pessoas que estão enfrentando lutas que são grandes demais para elas. Sei que eu estou com gente que está enfrentando inimigos mais numerosos que ela. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão passando por batalhas que são maiores que ela. Mas eu vim te dizer nessa noite: devolve essa batalha para o Senhor, porque você é amigo dele, você tem a ajuda dele, você tem a força dele, você tem a sabedoria dele, você tem os milagres dele, você tem a provisão dele, você tem os anjos dele ao seu redor. Então adore até vencer. Como? Devolve a batalha para o Senhor. Mas sabe por que você não adora? Não é porque você não gosta de música. Você não adora porque isso parece ser muito idiota. Como é que nós vamos vencer um vírus adorando? Como é que nós vamos vencer um problema global adorando? Aí você acha que isso é muito idiota. Isso te faz parecer idiota. Veja comigo os versos 17 a 21. E eu já estou terminando essa palavra. Estou terminando essa palavra. Os versos 17 a 21. Olha comigo, por favor. Aí na sua casa. O texto vai ser projetado aí. O texto diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento. Vejam o livramento. Ei, irmão, tudo começa com isso. Ver antes de acontecer. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Olha os tempos verbais diferentes. Vejam agora o livramento que Ele dará depois, futuro. Mas eu preciso ver agora. Eu preciso ver hoje. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Verso 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá, que significa louvor, e todo o povo de Jerusalém também fizeram o quê? Se prostraram em adoração. Essa é a quinta chave. Essa é a quinta chave. Primeira, posição nessa batalha. Descubra a sua posição. Segundo, não seja superficial. Terceiro, mude o foco. Quarto, devolva a batalha para o Senhor. E quinto, por último, adore. Adore. Experimente a vitória focando na bondade do Senhor, adorando. Verso 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Aquele povo não precisou lutar, porque de madrugada, põe lá verso 20, de madrugada Josafá deu uma palavra para eles. Vai, verso 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, tenham fé no Senhor, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas, e vocês terão a vitória. Presta atenção, não teremos que lutar, mas precisaram enfrentar. Eles não tiveram que batalhar, mas tiveram que enfrentar. Não precisamos batalhar isso, ainda que precisemos enfrentar essa batalha. Mas como é que nós devemos enfrentá-la? Com fé, confiando no Senhor, que Ele está na batalha por nós, lidando com isso em nosso espírito ao invés de nossa alma.
Como é que eu lido no espírito adorando? E adoração aqui não é sobre música, adoração aqui é sobre foco. Adoração aqui não é a canção que eu canto, adoração aqui é a pessoa que eu contemplo, é o foco que eu tenho. O foco precisa mudar do inimigo para o que é certo sobre Deus. Deus vai lutar o que você não pode vencer, Ele vai lutar por você, e Ele vai lutar contra o que você não pode ver, com aquilo que você não consegue enxergar. Há anjos, há anjos, há anjos lutando pelo povo do Senhor nessa hora. E eu quero declarar nesses dias que o Senhor está preparando uma emboscada contra o medo, contra a insegurança, contra os vícios, contra a depressão, contra as trevas nessa cidade, nessa nação e nas nações da terra. Verso 23, eu acabo. Disse que estava acabando, não disse que ia acabar, mas agora eu acabo. Os amonitas, os moabitas e os meunitas atacaram uns aos outros e se destruíram, se aniquilaram, se massacraram. Está aí o texto, muito claro. Quando Deus luta, na sua batalha, até inimigo destrói inimigo, até o inimigo que vinha contra você começará a trabalhar para você. Não entendeu? Entendeu não? Quando o Senhor entra na batalha, até o inimigo que vinha com faca, com armas, armado até os dentes, contra você, ele começará a trabalhar a seu favor, a seu favor. Então, quando Deus entra na sua batalha, meu irmão, Ele vai usar tudo o que o inimigo tentava contra você, Ele vai usar tudo que o inimigo utilizou para te fazer mal, primeiro para a glória dEle, e depois para o nosso bem. Aleluia, aleluia. E eu tenho um exemplo que eu quero terminar, é o exemplo da cruz, irmão. O que feriu Jesus, Ele usou para liberar sobre nós o poder da ressurreição. Precisamos adorar nesse momento. Precisamos adorar nesse momento. Precisamos adorar nesse momento. Everton, vem cá. Vem cá. Vem cá. Precisamos adorar nesse momento, irmão. Precisamos adorá-lo nesse momento. Precisamos adorá-lo nesse momento. Precisamos adorá-lo nesse momento. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, seja entronizado. Adore aí na sala da sua casa, irmão.